Demarcação de terras indígenas, fiscalização de garimpos clandestinos e a violência contra índios são alguns dos assuntos que a gente trata a partir de agora e, para isso, recebe presencialmente aqui no estúdio do Jornal da Manhã em São Paulo o presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Presidente, obrigada pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Começando então falando sobre as recentes denúncias com relação a meninas, mulheres, índias e Yanomamis que estariam trocando sexo com garimpeiros em troca de comida. É muito triste ouvir isso é verdade, realmente acontece? Desde quando? Quais providências podem ser tomadas com relação ao assunto? Inclusive o Ministério Público Federal já pede maior policiamento e investigação com relação ao assunto. E onde ficam especialmente os Yanomamis no país? Olha, é preciso interpretar essa questão que passa pela mineração, que é um problema que existe há mais de 30 anos naquela região, né? Tudo aquilo foi agora aglutinado com a crise que se passa na Venezuela, né? A Venezuela ali, as pessoas que estavam trabalhando no petróleo tiveram ali a migração para essa atividade mineral no sul do estado, no Rio Orinoco, inclusive liberado pelo seu Maduro, e que, juntamente com um problema que já existe naquela região há mais de 30 anos, como eu disse, né, criou-se uma ebulição social. Eu acho que o problema tem duas vítimas, tanto o indígena quanto o garimpeiro, porque o indígena é aliciado por uma ausência de política pública adequada e do fracasso de política indígena dos últimos 30 anos, né? E o garimpeiro se aproveita desse vácuo para fazer a exploração. Não há nenhum tipo de exploração em área indígena que não tenha a anuência de indígenas. Esses indígenas são aliciados, pagos, à concentração de renda, à desarticulação social. Esses minérios são levados para o exterior através de receptadores. O garimpeiro trabalha em condições insalubres também. O que eu vejo é que é a hora de fazer aquilo que o Constituinte originário determinou em 88, que é a regulamentação da atividade, para trazer transparência ao processo e, quem sabe, dali tirar uma solução de vida mais digna para esses indígenas. Presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, o senhor conhece o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, é ele quem faz a próxima pergunta para o senhor. Marcelo, bom dia, prazer em vê-lo aqui. Nós temos feito aqui grandes discussões a respeito da vontade do indígena, né? De um lado, a esquerda essa que está presente em alguns setores da imprensa, alguns setores dos poderes públicos, alguns setores da academia, cria uma narrativa como se os indígenas estivessem sendo escravizados pelo homem branco e forçados a fazer algo que eles não querem. A experiência, quando fui ministro, viajei muito em diversos estados, mostra o contrário. Como você acabou de citar aqui, muitos dos indígenas, eles próprios, querem minerar e não se opõem a minerar de maneira correta. Entretanto, como não há legislação que permita que ele faça isso de maneira adequada, com licenciamento ambiental, ele é mais um cooptado pela atividade ilegal. Dito isso, você não acha que, do ponto de vista legal, nós estamos mais do que amadurecidos? O Brasil já fez essa discussão, não é uma discussão nova, como você colocou aqui, que está aí pendente desde 1988, a regulamentação de atividades econômicas por parte dos próprios indígenas, respeitando inclusive a sua vontade, a vontade deles indígenas em prosperar na vida e ter uma forma de ganho e melhoria de vida? Concordo, Ricardo. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: as terras indígenas são propriedade da União e o usufruto transferido ao indígena. Então, ninguém melhor que o indígena para dizer o que deseja fazer dentro da sua própria área. O que há, o problema que sempre existiu é que há o intermediário, que sempre falou pelo indígena, né? O indígena nunca foi o protagonista dessa questão. Por que nunca foi o protagonista? Porque vinha lá essas ONGs com recursos internacionais dizendo que o indígena gostaria ou não gostaria de ter. Ora, já se mordia 30%, 40% de taxa de administração do dinheiro que vinha internacionalmente. Nós vimos esse dinheiro ingressando dentro da CPI FUNAI-INCRA. E nós vimos que este modelo é fracassado, não funciona. Há mais de 30 anos,
que este modelo de ONGs dentro de terras indígenas, salvo raras exceções de algumas ONGs que fazem um belo trabalho, né, não funcionou, porque o estado das aldeias é miserável. Eu te cito um exemplo aqui dos Parecis. Eles movimentaram economicamente no ano passado 140 milhões de reais. A FUNAI, no ano passado, nós eliminamos os carrapatos que tentam tanto sugar a vaca com os recursos públicos, minar a FUNAI, sobrou dinheiro, compramos 40 tratores. Eu entendo que o etnodesenvolvimento é o que pode levar dignidade para essas aldeias. E mais, o indígena que nós estamos falando que desenvolve o etnodesenvolvimento, ele parte do pressuposto da sua autonomia da vontade. E há uma gama de possibilidades, desde piscicultura, artesanato, coleta de castanha, a atividade agro-silvopastoril como um todo, ou seja, há uma gama de potencialidades para as comunidades indígenas. E quem deve escolher é o indígena que tem o contato interétnico, intermitente com a sociedade que o circunda, é plenamente capaz de escolher os seus rumos. Temos na sequência a pergunta do Diogo Schepp, depois da Cristina Grêmio. Diogo. Pois é, retomando a sua primeira resposta, falando sobre a questão do garimpo em terras Yanomami, né? O senhor disse que os indígenas é que querem o garimpo em suas terras. No entanto, nem todas as comunidades indígenas são a favor do garimpo. A gente pode pegar como exemplo aqui o conflito que ocorreu ontem, que levou à morte de 2 indígenas e a 5 feridos, em que uma comunidade de indígenas, Tirei, teria sido armada, inclusive, por garimpeiros e, com a ajuda deles, atacado outra comunidade que é contra o garimpo. O que a FUNAI faz e pode fazer para conter essa escalada de conflitos entre garimpeiros e indígenas? Perfeito. Importante a sua pergunta, até porque ninguém pode ser imposto a querer nada. O que nós partimos é da autonomia da vontade. As comunidades que desejam pode ser implementada, aquelas que não desejam não é implementado. A FUNAI tem feito o trabalho de conscientização dessas comunidades e tem chegado junto a elas para dar garantia da segurança alimentar. Porque, veja só, esses indígenas que estão lá foram abandonados por governos passados. A FUNAI chega próximo deles. Nós já distribuímos em áreas indígenas mais de 1.200.000 cestas básicas. Isso equivale a mais ou menos 27 mil toneladas de alimentos distribuídos. As pessoas não sabem, mas para chegar a uma cesta básica em Roraima, nós gastamos em média R$7.000, porque ela tem que ir de avião. Chega de avião, ela tem que percorrer de helicóptero, né? Então é uma dificuldade logística para se chegar até essas comunidades indígenas, né? Nós temos atuado muito fortemente nas questões de combate ao garimpo ilegal. Em última operação que nós fizemos em Roraima, prendemos cerca de 80 aeronaves, apreendemos uma quantidade enorme de combustível, há a questão de apreensão de máquinas, de minério, ou seja, há uma série de ações que são divulgadas diuturnamente no nosso site. Mas vemos que isso não basta. Há necessidade de abrir o diálogo e encontrar uma solução. Críticas nós temos aos montes, inclusive de segmentos institucionais do governo, mas não temos a solução, o apontamento de um resultado efetivo que possa trazer dignidade para essas comunidades. Sua pergunta agora, Cristina Grêmio. Presidente, bom dia. Eu queria retomar aqui, quando o senhor cita o exemplo da comunidade que movimentou 140 milhões de reais, aí, comprou 40 tratores, está conseguindo se desenvolver, na hora me vem à mente aqueles índios que estão toda hora em Brasília protestando, cooptados por esses partidos de esquerda aí. De onde saem esses índios? De quais comunidades eles são e por que essas comunidades não se desenvolvem? Primeiro que aquele movimento
de Brasília, que nós conhecemos bem, é uma festa ideológico-político-partidária, né? E no âmbito de representatividade, me parece que há um problema grave aí, porque nós temos 305 etnias do Brasil com 270 línguas, né? Tendo aparentemente lá em Brasília uma única associação que congrega outras 6, querendo falar em nome das comunidades inteiras de todo o Brasil, que é algo humanamente impossível, dada a dispersão territorial, né? O que eu entendo é que esses movimentos são bancados, né, por algumas ONGs internacionais, têm dinheiro à vontade, inclusive uma das organizadoras do evento aí mora em cobertura no bairro do Noroeste, né? Creio que os demais indígenas que estão lá não têm essa mesma qualidade de vida, porque moram em condições paupérrimas nas aldeias, né? Mas, enfim, o que a FUNAI tem procurado é conversar com os indígenas, para que eles escolham os rumos que decidem tomar. Nós temos o exemplo agora dos bacairis em Mato Grosso, que estão plantando arroz, dos chavantes também, que estão plantando arroz. Nós temos o palmari com o pirarucu, nós temos os potiguara com camarão, o suruí com café, o cinta-larga com castanha, ou seja, há uma enormidade de potencialidades dentro das áreas indígenas. Presidente, em 30 segundos, não perguntei ainda, em relação ao orçamento da FUNAI, o senhor acha que é um orçamento suficiente ou o senhor pleiteia um aumento para esse ano? Olha, eu acho que a questão de orçamento sempre vai ser baixa, dada a magnitude e os projetos que eu tenho para a nova FUNAI, né? Para você ter uma ideia, nós estamos eliminando lá no Parque do Xingu aquelas roças de toco, que são absolutamente prejudiciais, porque os indígenas fazem aquelas roças artesanais, usam irregularmente o manejo do fogo, esse fogo acaba escapando do parque e pegando fogo em lavouras ao lado, né? Então, isso prejudica muito a palhada seca do lavoureiro, que ali tem a perda da sua cobertura vegetal para o plantio direto, né? Nós temos conscientizado que utilizem esses tratores, né? Que utilizem os maquinários que a FUNAI tem fornecido, né? Eu tenho investido muito em etnodesenvolvimento, creio que é a solução de futuro para as terras indígenas. E mais, neste governo, nós crescemos, em face de governos passados, 228% na regularização fundiária, com pagamento de benfeitorias de pessoas que haviam perdido as suas áreas para a constituição de áreas indígenas. Bom, a gente recebeu aqui no estúdio do Jornal da Manhã o presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier. Presidente, obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho, já fica um convite para o senhor voltar outras vezes. Eu que agradeço, o tempo é curto e gostaria de retornar novamente. Muito obrigado. O convite está feito, obrigado, senhor, até.